Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim, e espero que estudando bastante nesse tempo de quarentena, onde todos nós estamos isolados em nossas casas, né? Pessoal, preparei uma aula sobre ácidos para darmos continuidade ao nosso material, tá? Aula essa que está lá no setor A partir da página 115. Antes de entrar no conteúdo, a gente vai revisar um pouquinho a tabela de pH, certo? Essa tabela ela varia de 0 a 14, onde o ponto neutro é 7. Tudo que está abaixo de 7 é ácido e tudo que está acima de 7 é básico. Então lembrando, o pH do ácido presente no nosso estômago é mais ou menos 2, portanto ele é ácido. Então lembrando, tudo que está abaixo de 7 é ácido, tudo que está acima de 7 é básico e uma substância que tem o pH 7 é uma substância neutra. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa libera como cátion o íon hidrogênio. Certo? Então a gente não pode esquecer disso. Ácido é toda substância que em solução aquosa libera como único cátion o íon hidrogênio. Para demonstrar a teoria de Arrhenius, a gente vai ver a ionização de alguns ácidos. Olha só, HCl. O HCl, quando ele sofre ionização, ele vai se ionizar em H+, mais Cl-. Olha o íon hidrogênio aqui, H+. O HNO3, ácido nítrico, quando ele se ioniza, ele vai liberar H+, mais NO3-. E o ácido sulfúrico, H2SO4, quando ele sofre ionização, ele vai liberar 2H+, mais SO4, 2-. Por que do 2H+, professor? Porque aqui nós temos 2 hidrogênios, certo? Aqui nós só temos um e aqui também apenas um. Pessoal, características dos ácidos, tá? As principais delas: os ácidos se ionizam em solução aquosa, ou seja, originam íons produzindo H+ como cátion. Os ácidos possuem sabor azedo, certo? Então a gente tem aqui o vinagre, o limão, né? Os ácidos conduzem eletricidade em meio aquoso pelo fato de se desdobrarem em íons. Os ácidos reagem com as bases formando sal e água, certo? Essa reação nós chamamos de reação de neutralização. Os ácidos têm a capacidade de alterar a cor de algumas substâncias, denominadas indicadores. Tranquilo? Bom, continuando, como que a gente faz para dar nome aos ácidos? Primeira coisa, existem dois tipos de ácidos, os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Esses nós damos o nome acrescentando o hídrico no final. Então nós começamos com um ácido, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio, mais hídrico, certo? Então ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, certo? Então para hidrácidos nós acrescentamos hídrico no final, tranquilo? Muito bem, pessoal. Para oxiácidos, tem uma tabelinha lá na página 115 da apostila de vocês que tem ácidos com oxigênio, ou seja, os oxiácidos. Como que a gente faz para dar nome a esses ácidos que têm oxigênio? Veja bem, nós precisamos entender qual é o ácido padrão. Veja que os ácidos que contêm um elemento fósforo. Muito bem, esses ácidos, o ácido padrão é o ácido fosfórico, certo? Então, o ácido fosfórico, ele é o ácido padrão. A partir dele é que a gente vai dar nome aos outros ácidos que contêm o elemento fósforo. O ácido fosfórico é o nosso ácido padrão. H3PO4 é o ácido fosfórico. Se ele perde um oxigênio, ele passa a H3PO3, ele deixa de terminar em nico e vai terminar em oso, certo? Então ele passa de ácido fosfórico para ácido fosforoso, certo? Muito bem, H3PO3 é o ácido fosforoso. Se ele perde um oxigênio, ele passa de H3PO3 para H3PO2.
e ele passa de ácido fosforoso para ácido hipofosforoso, certo? Então, lembrando, primeira coisa, nós precisamos saber qual desses ácidos é o ácido padrão, certo? Então, no caso dos ácidos que contém o elemento fósforo, é o ácido fosfórico, o nosso ácido padrão. Muito bem, coloquei aqui alguns exercícios para nós relembrarmos como dar nome a esses ácidos, a começar pelos hidrácidos. Dê o nome dos seguintes ácidos: H2S. Pessoal, não é ácido enxofídrico, certo? Ah, professor, é hidrácido, termina em hídrico. Cuidado, tá? Para ácidos do enxofre, nós usamos o radical em latim sulfur. Então, o H2S, ácido sulfídrico. Letra B, HCN, ácido cianídrico. Letra C, HI, ácido iodídrico. Letra D, HBr, ácido bromídrico. Reparem que todos eles são hidrácidos, portanto, todos eles terminam em hídrico, certo? Principais oxiácidos. Coloquei aqui uma tabelinha com os principais oxiácidos. O ácido sulfúrico, H2SO4, certo? Então, ácido sulfúrico, H2CO3, ácido carbônico, HNO3, ácido nítrico, H3PO4, ácido fosfórico. Lembrando que o ácido sulfúrico, o ácido carbônico e o ácido nítrico, eles estão presentes na chuva, certo? Isso caracteriza a chuva ácida. Pessoal, existe um cálculo, né? Vocês vão relembrar isso aí, que nós usamos para calcular a força de um ácido, que é a quantidade de oxigênio menos a quantidade de um hidrogênio. Obviamente, esse cálculo só vale para oxiácidos, que são ácidos que têm o elemento oxigênio em sua composição. Muito bem, olha só, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem 4 oxigênios e também tem 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. 2, ele é um ácido forte, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, quando nós temos uma diferença maior ou igual a 2, esses ácidos eles são fortes. Quando esses ácidos, né, eles têm a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio igual a 1, eles são semifortes. E quando eles têm a quantidade de oxigênio igual à quantidade de hidrogênio, eles são ácidos fracos, tá? Então, ó, HClO4, 4 oxigênios menos um hidrogênio, 3, então ele é um ácido forte. H3PO4, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios, 1 semiforte. Cuidado com a questão do ácido carbônico, certo? O ácido carbônico, H2CO3, como é o ácido carbônico, ele tem 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai dar 1. Só que esse ácido ele tem uma exceção, ele é uma exceção, certo? Porque a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênio é igual a 1. Nesse caso, ele seria um ácido semiforte, só que ele é um ácido fraco, beleza? Pessoal, na página 116, tem os exercícios 1, 2 e 3 que vocês vão estar realizando, além da TM, certo? A TM é os exercícios 1 a 5 do capítulo 12, tranquilo? Gente, espero ter ajudado aí, um abraço. No final do dia eu vou mandar o gabarito para vocês com as respostas dos exercícios da página 116. Um abraço e até mais.